Meus irmãos, eu sei que vocês acabaram de se levantar da oração. Eu acredito que algumas coisas que vocês oraram ainda estão na mente de vocês. E eu quero, nesse nosso culto de ensino, nesse nosso culto de instrução, começar um pouco devagar, porque eu preciso que você entenda algo dentro da temática: 3 coisas que o diabo odeia. 3 coisas que o diabo odeia. Eu vou contar até 3 e eu peço que você repita essa temática. 1, 2, 3. 3 coisas que o diabo odeia. Se nós finalizarmos a noite de hoje cientes destas 3 coisas que o diabo odeia, a história desta igreja muda daqui para frente de uma forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. 3 coisas que o diabo odeia. Glória a Deus. Meus irmãos, a priori, nós estamos aqui nada mais nada menos do que no registro histórico, livro escrito por Lucas, o historiador Lucas, sobre os primeiros acontecimentos da igreja primitiva. É neste capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos que nós temos aqui o cumprimento da profecia, da promessa, da descida do Espírito Santo sobre quase 120 crentes que estavam reunidos na parte de cima de uma casa que conhecemos como cenáculo. O Espírito de Deus veio capacitando-os para os capacitar. Preciso deixar isso bem claro: o Espírito de Deus veio para os darem capacidades dentro da obra missionária. E quando o Espírito de Deus veio inaugurando essa nova era da igreja, houve um grande arrebatamento de almas do império das trevas para o império da luz. Na primeira pregação de Pedro, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas deram uma resposta para aquela mensagem. 3.000 pessoas dobraram-se diante do senhorio de Cristo, pós descida do Espírito Santo. Uma única pregação fez com que 3.000 vidas se decidissem, dizendo: eu quero servir a este Cristo que você acabou de pregar. Antes de começarmos aqui a entrarmos de fato na palavra que nós lemos, eu preciso levantar, porque eu não posso perder isso aqui, William. Eu não posso perder este ponto do texto. Eu não posso deixar de dizer que a própria palavra de Deus está nos ensinando que pregação sem a unção não move coração. Aleluia. Mas pregação com a unção do Espírito tem o poder de fazer vidas se decidirem por Cristo Jesus. Como é culto de ensino, culto de doutrina, a gente não precisa alisar ninguém. Então vamos lá. Não adianta pregarmos sem o Espírito. Pregação sem o Espírito é uma pregação vazia que não convence. Pode comover, mas não convence. Pode impressionar, mas não convence. Pode ser linda, mas não convence. Somente uma pregação totalmente dominada pelo Espírito de Deus causa o efeito necessário para que vidas se decidam pela pessoa de Cristo Jesus. Pregue com o Espírito. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega esta mensagem. Agora pensa comigo a dificuldade de você, da noite para o dia, ter que liderar um público muito mais abrangente do que aquilo que você pensou ou imaginou. Automaticamente, para a igreja de Cristo, foram 3.000 novos membros. Lidar com 10 já é difícil. Lidar com 20, complicado. Lidar com 100, dor de cabeça. Agora imagina, da noite para o dia, 3.000 almas se rendem a Cristo. E a igreja vai ter que aprender a lidar com esta ação numérica. Por quê? Porque quem trouxe essas pessoas para a igreja foi o próprio Deus. Não foi a forma que Pedro pregou,
foi o formato da mensagem de Pedro, foi simplesmente a ação do Espírito por intermédio da mensagem. Então, se Deus trouxe os 3.000 almas para aquela igreja, é porque Deus entendeu que aquela igreja teria capacidade de lidar com elas. Porque Deus nunca vai te dar nada que você não tenha capacidade para lidar. Então, quando Deus enviou, permitiu que essas 3.000 almas então viessem a se render, Ele estava dizendo para aquela igreja inicial: eu acredito em vocês, eu confio que vocês vão saber administrar. Deus nunca vai entregar nada para a Deus conosco que Ele não olhe para vocês dizendo: não são capazes. Se Deus se entregou, se Deus trouxe, se Deus permitiu, é o céu dando carta branca, assinando embaixo e dizendo: eu acredito. Aleluia. Glória a Deus. 3.000 almas se rendem. É interessante que eles estão no ápice, eles estão no início, eles estão justamente no momento que vem este poder do Espírito sobre eles. E eu vou repetir: a igreja cresceu pelo poder do Espírito. Não houve necessidade de nenhuma criação humana, não houve necessidade de nenhum marabolismo ou manobras, simplesmente pelo poder do Espírito. Isso aqui que vocês estavam fazendo no início desse culto era simplesmente um reflexo da igreja primitiva. Antes do Espírito vir, ficaram simplesmente orando, clamando, pedindo, esperando, orando, clamando, pedindo, esperando, orando, clamando, pedindo, esperando, orando, clamando, pedindo e esperando. E quem espera por algo do céu recebe o que espera. Eita! Glórias a Deus. Quando nós lemos este capítulo de número 2, saímos deste avanço da igreja. Diga-se comigo: avanço. Avanço. Isso, eu gostei dessa palavra. Tem coisa que a gente estuda, mas tem coisa que o Espírito vai ministrando no nosso coração. Este avanço da igreja, 3.000 almas. É interessante que este avanço da igreja precisa ser notificado. Porque a obra de Deus, ela não pode, irmã Alessandra, estagnar. A obra de Deus, ela não pode de maneira nenhuma ficar paralisada. E bem verdade é que uma das vontades do inimigo para nossas vidas é nos paralisar. Parar a oração, parar o clamor, parar o jejum, parar a adoração, parar a entrega, parar o crescimento. Mas igreja que separa um dia pelo menos da semana para comer Bíblia, para orar, para receber doutrina da parte de Deus, não tem como o diabo amarrar, colocar uma trava, uma tranca. Por quê? Porque uma igreja estruturada em oração e palavra, oração, jejum e palavra, oração, jejum e palavra, não tem tranca do inferno que consiga parar uma igreja como essa. Não para! Aleluia! Glória. E a igreja está avançando, diga avançando. Avançando. Ajuda a pregar. Procura alguém do seu lado, diga para essa pessoa: você vai avançar na obra. Ele não acreditou, diga: você vai avançar na obra. Mãoinha, sabe o que eu aprendo? Enquanto eu avanço, o reino avança, o lugar que eu congrego avança, meus irmãos em Cristo avança, os obreiros avançam. Pastor Alex Arthur, Deus está dizendo: se tivesse algum bloqueio aqui dentro, eu estou tirando o bloqueio, porque a igreja vai avançar. Glória a Deus, santo nome. Mas não basta avançar. Quero falar com vocês aqui rapidamente sobre 3 coisas que o diabo simplesmente odeia. 3 coisas que o diabo simplesmente odeia. O versículo 42. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, porque eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Glória a Deus. Pode até não lembrar de mim, não lembrar do meu nome, não lembrar que o Alex se esquece de mim. Mas da palavra você tem que lembrar. Nunca mais tu esqueça isso. 3 coisas que o diabo odeia. Escute, a Bíblia diz no 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, olha aqui para o tio. A palavra doutrina significa ensino. Não há como haver uma confusão entre doutrina e usos e costumes. Usos e costumes são escolhas locais. Cada congregação, cada ajuntamento de cristão, cada comunidade que expressa a fé em Cristo tem os
seus dogmas, os seus QI, os seus regulamentos internos, que são seus usos e costumes. Agora, o que eles perseveravam aqui não é essa que muitos têm por doutrina. O que eles perseveravam aqui, que a Bíblia está dizendo, é no ensinamento dos apóstolos. É na base que os apóstolos davam para eles acerca do Evangelho. E essa palavra que está sendo citada neste versículo 42 é perseverança. Perseverar é simplesmente manter o alvo do início. Glória. Perseverar é não titubear entre dois pensamentos. Aleluia. Perseverar é dar continuidade àquilo que um dia se começou. E permita-me dizer que eu queria que mais pessoas deste ministério estivessem presentes aqui nesta noite. Porque se tem uma coisa que a igreja em geral não está conseguindo mais, é isso: perseverar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque aquele que está disposto a perseverar, pode estar só chuva, persevera. Aleluia. Pode estar curado ou enfermo, persevera. Por quê? Porque a perseverança de um cristão não depende da sua condição. Aleluia. Eu vou simplificar e aplicar para você entender. A perseverança de um cristão não depende da conta bancária. A perseverança de um cristão não depende do resultado do exame médico que ele fez. A perseverança do cristão não depende se o irmão deu a paz do Senhor para ele ou não deu. A perseverança de um cristão não depende se teve oportunidade ou se não teve oportunidade, se cantou no congresso ou se não cantou, se pregou ou se não pregou. A perseverança do cristão está aqui. Perseveravam no ensino dos apóstolos. E tem uma coisa que o diabo odeia: igreja que persevera na palavra. Ele vai fazer de tudo, pastor Alex Arthur, para tirar a primazia da palavra dessa igreja. Vai dizer que não vale a pena, vai dizer que não enche templo, vai dizer que o povo não gosta, vai tentar colocar desânimo no coração dos obreiros, dizendo: pastor Alex Arthur, é melhor tirar esse negócio de palavra, porque tem gente fazendo coisa diferente por aí. A igreja tal fez tal coisa, a fulana fez tal coisa. Eu vou pela Bíblia e perseverava na doutrina, na palavra, na palavra, na palavra. O diabo odeia a igreja de palavra, porque ele sabe que o próprio Cristo é a palavra revelada nela. Ele é o verbo, foi João que revelou. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Deus fez todas as coisas por intermédio da palavra. Jeremias vai dizer que todas as vezes que ele pensava em desistir, deixar tudo, abandonar tudo, chutar o pau da barraca, desistir de tudo, ele sentia que a palavra de Deus era como fogo que ardia nos seus ossos. Ele é a palavra fiel e verdadeiro revelado em Apocalipse. A palavra é a espada de dois gumes que coloca para os dois lados. Aí o diabo está dizendo: odeio a palavra, pare com a palavra, não pregue a palavra, faça show, faça o que quiser, mas não pregue a palavra. Mas Deus está dizendo: odeio, ele odeia, mas você tem que amar. Odeia, oh meu Deus, odeia o que Deus odeia, mas ame o que Deus ama. E Deus ama a palavra. Primeira coisa que o diabo odeia, diga: palavra. Dá um sorriso de crente, deixa eu do seu lado. Eita, que sorriso bonito, isso. Diga para ele: fica na palavra. Fala para ele: o diabo odeia, mas fica. Fala: o diabo prefere, diga: o diabo prefere que você fique preso no capítulo da novela, mas Jesus prefere que você fique preso no capítulo da palavra. Palavra, palavra, palavra. Oh, Deus grande. Vamos lá. 3 coisas que o diabo odeia. Primeiro, palavra. Aí a igreja primitiva está dizendo assim: nós perseveramos no ensino. Aleluia. Volta para a Bíblia. Pode falar? 42 ainda. Tem mais 5 minutos, pastor Alex? Tem? Vamos lá. Diga assim: na comunhão. Na comunhão. Glória a Deus. Glória. Pensa numa coisa que o diabo odeia. Ah, mas ele deve estar bravo nessa noite que eu vou falar. Irmão, eu estava pensando nessa mensagem e disse: Jesus, é verdade.
Tem coisas que o diabo odeia, está bem claro aqui na nossa frente. Primeiro, perseveravam na palavra, no ensino dos apóstolos. Aí o texto vai dizer assim, não somente nisso, perseveravam na comunhão. E tu pensa que é fácil? Você pensa que é fácil congregar comigo? Os irmãos da Shalom que se virem. Falei onde o pastor, ele que se vire para lidar comigo. Você acha que é fácil congregar contigo? Eita, meu Deus. Você acha que dentro de um ajuntamento... É por isso, irmãos, que um dos nomes dados para a igreja é família. Eu não sei a sua, mas a minha é complicada. Aí você traz essa nomenclatura para dentro do reino, porque aqui estão seus irmãos. Às vezes você nem conhece há tanto tempo, nem sabia, mas Deus já tinha te dado um irmão, está aí do seu lado. Você vem para o reino te dá uma família, a maior família da face da terra. Do nada, tu passa, o outro grita, vai, não, Pai do Senhor, família. E aí eu falei, e é interessante que família, tá filmando, né? Mas eu vou ter que falar. Família é problema. De uma parte ou de outra, problema. E você acha que é em vão que o Lucas, quando estava lá, Lucas foi historiador, ele não estava ali presente nos primeiros momentos, mas depois ele teve que buscar toda a história. Imagina ele perguntando, e aí, como é que foi no início? A gente o povo perseverou na palavra e perseverou também na comunhão. O perseverar, eu já disse, é o permanecer. Ora, se tiveram que permanecer na comunhão uns com os outros, é uma ação, é algo que se faz em prol de algo maior. Você está entendendo isso daqui? Glória a Deus. Não é porque o William é legal, é porque é família. É um exemplo, tá? Mas está entendendo? Como igreja, vai ter gente que você vai amar de coração. Vai dizer, o Alex, Arthur, top. Mas o William, meu Deus, hoje eu vou pegar você. Está entendendo isso aqui? E aí o diabo vai tentar fazer o quê? Simples, irmã Sônia. Simples, meus amados. Ele vai tentar colocar eu contra vocês, vocês contra mim. Vai tentar usar de situações que podem acontecer. Eu posso falar algo que você não goste. Posso passar um dia e não te enxergar. Passou nem me viu. E estava de óculos, mas não me viu. Pode ser. Aí ele vai fazer o quê? Vai tentar causar de alguma situação para quebrar o elo da comunhão. Por quê? Porque o diabo odeia uma igreja unida. Eita! Você já percebeu que a comunhão ela tira o elo? Porque, irmão, não sei vocês, mas eu já entrei em culto. Meu Deus, está filmando, mas vamos lá. Não é muitos anos de cristianismo, já 30 anos, já está 30 anos na igreja. Então eu já entrei em culto dizendo assim, espero que fulano nem vá. Espero que nem esteja lá. Por quê? Tempo de menino. Tempo quando eu não entendi ainda que existem diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa totalmente como todo mundo. Eu tenho um jeito, fui criado de um jeito, a minha família foi de um jeito, a família do meu irmão tinha um outro patamar, uma outra forma, uma outra cultura. Agora pensa, junta todo mundo dentro de um ambiente como este. Uns foi criado com pai e mãe, outros só com pai, outros só com mãe, outros com os avós. Uns foi criado na rua, outros trancados dentro de casa. Uns foi criado em escola particular, outros em escola pública. Uns foram criados com os bons costumes, bons modos. Outros não tiveram o ensino dos pais para aqueles bons costumes, bons modos. Aí a gente entra como igreja aqui dentro. Imagina o barulho de confusão que isso aqui causa. Aí a gente entra dentro do reino. Aí Deus vai quebrando o nosso eu, vai quebrando o nosso elo, vai mostrando que é nosso irmão, que é nossa irmã. Aí o diabo fica do lado de fora dizendo, cadê a pancadaria? Já era para ter mandado em direto no status do WhatsApp e ela não mandou. Já era para ele ter tretado na reunião de obreiro e ele não tretou. Aí a gente aprendeu num culto como esse dizendo, o diabo odeia a comunhão da igreja. Aí ele está dizendo, causa treta no grupo da mocidade, causa confusão no grupo das irmãs, mas igreja doutrinada pela palavra está dizendo, aqui na Deus conosco a gente é diferente um do outro, mas a gente se ama, se ama, se ama, se ama. Mas a gente vai dar as mãos na obra. Eu sei que eu sou difícil, mas tu vai dar a mão pra mim. Tu vai dizer, Alex, nem de você eu gosto, mas tu vai pro céu comigo. Vai!
42. Vou correr aqui, senão a Alex não me chama mais. Oh, Deus grande. Doutrina, comunhão e no partido. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é lindo. O maior simbolismo explicado e ensinado para a igreja foi pelo próprio Cristo. Lembra? Vamos começar lá pela multiplicação dos pães e peixes. Lembra que tinha um menino lá no meio da multidão? E eu sempre falo isso. Pensa num povo ruim. Porque era 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. E aí Jesus precisou de alimento. Tu acha que só o menino tinha comida ali? Só o bonito tinha levado marmita para o congresso que Jesus estava fazendo? Entre aspas. Você acha que só o menino tinha ali pães no meio de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças? Não, irmãos. Mas gente tinha, nem que fosse um bolo. Mas o negócio não é quem tem, é quem está disposto. Aleluia. Dois aleluia, um glória a Deus, vou repetir. O negócio não é quem tem, porque tem gente que até tem, mas Deus não pode usar simplesmente quem tem. Deus tem que usar simplesmente quem entrega. Glória a Deus. Glória. Tem muita gente que tem muito de Deus, mas o problema não é quem tem, é quem entrega. E aí a gente entra em um ambiente de culto como esse, que a gente pensa, sabe que culto não é aquilo que a gente recebe, culto é aquilo que a gente entrega. Eita, glória, uma aleluia, eu vou dizer de novo, culto não é o que a gente recebe, culto é o que a gente... Aí naquele momento lá que ele entregou ali o lanche dele, Jesus fez, pegou os pães, deu graças, Aleluia. foi dividindo, entregou para os discípulos, e os discípulos fizeram o quê? Saiu no meio do povo, entregando e alimentando aquela multidão. Glória a Deus. Outro exemplo que Cristo nos traz, por intermédio da palavra, é a ceia, onde ele pegou o pão, partiu e disse o quê? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então quer dizer que Jesus pega o pão e entrega, dizendo, este pão é um simbolismo do que eu sou. Glória a Deus. E ele faz o quê? Entrega. Então o que Jesus tinha, ele... Aí quando a gente lê aqui esse terceiro tópico da mensagem, neste versículo de número 42, vai dizer que eles não perseveravam só na doutrina e na comunhão, mas eles perseveravam também no partir do pão. Isso aqui fala-nos sobre os primeiros congregamentos, as primeiras vezes, ou os princípios de culto que eles tinham, onde eles se reuniam, não somente para cultuar, como nós cultuamos dentro da nossa cultura. Glória a Deus, aleluia, pregação, louvor e palavra. Se reuniam também para fazerem as suas alimentações. Este partir do pão vem justamente nesse sentido, de entregar-se uns aos outros. Automaticamente, se eu tenho um pão e eu estou partindo em duas partes, entregando outra parte para alguém, eu estou dizendo, o que eu tenho também serve ao outro. Então a igreja primitiva era uma igreja que compartilhava até mesmo com aqueles que, se possível fosse, não tivessem a condição de obter a alimentação necessária. Este partir do pão, parte do culto que eles faziam, parte da ceia, do ágape que eles tinham, onde este partir do pão demonstrava, o que eu me alimento, você se alimenta também. Do que eu tenho, você tem também. Do que eu posso comer, você pode comer também. Por quê? Porque eu vou partir o pão, ou seja, vou fazer por você o que talvez você não possa fazer. O diabo odeia uma igreja de obras. O diabo ama uma igreja estagnada de braços cruzados, onde o viver é meu, faço para mim, me alimento por mim, vivo por mim. Mas a igreja que parte o pão é aquela igreja que diz, se você não está bem, eu também não estou bem. Se você está com problema, o problema não é seu, o problema é meu também. Eu vou dizer, o diabo odeia uma igreja organizada, odeia uma igreja que batalha a batalha do outro. Eita, odeia uma igreja que dobra o joelho dizendo, hoje a oração não é pela minha casa, é pela casa deles. Hoje a oração não é pela minha família, é pela família dele. Não é pelo meu ministério, é pelo ministério dele. Não é pela minha chamada, é pela
Pastor Alex, eu estou sem relógio aqui. Tem quantos minutinhos aí? 5? Dá 5 minutos eu finalizo. Vamos lá. Só para a gente entender aqui a consequência. Diga assim comigo: tem consequências. Tem consequências. Não, me anima a pregar. Diga: tem consequência. Tem consequências. Uma igreja que vai contrário a essas 3 coisas que o diabo odeia, que é a comunhão, a palavra e o fazer pelo outro, viver em unidade, tem consequência. A Bíblia diz no versículo 43: e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. Quando a base está correta, se você não der um glória a Deus quando eu vou dizer aqui, eu vou aí porque dá trabalho para aprender. Pastor, quando a gente acerta a base, o céu pode corresponder. Quando a gente arruma embaixo, o céu mexe em cima. Eu fico imaginando o céu aqui, não é Bíblia dizendo não, me perdoe, é meu pensamento. Eu fico imaginando o céu olhando para a terra e dizendo: olha lá, Deus conosco, comunhão, palavra, fazendo um pelos outros, ajudando uns aos outros, e Deus dizendo nos altos do céu: quer saber de uma? O chantilly do bolo é comigo, sinais, prodígio, poder, unção, dom espiritual, revelação, profecia, maravilha, e o céu está dizendo: se arrumar embaixo, eu respondo de cima. Meu Deus, o povo precisa voltar a ter temor, mas só vai voltar a ter temor quando a igreja voltar a ser igreja. Palavra, oração, obra, doutrina. Palavra, oração, obra, doutrina. Deus está dizendo: quando acertar embaixo, eu correspondo a você. Aleluia. Oh, glória. E todos, 44, rapidinho. E todos os que criam estavam juntos. Estavam Juntos. Glória a Deus. Você não está conseguindo entender, ou você ainda não entendeu, que igreja não vive separada. Crente fora de culto é peixe fora d'água. Vai compartilhar para os membros depois, pastor? Então vou dizer para você que vai estar assistindo depois, que não veio, era para estar aqui, mas não veio. Crente fora de culto é igual peixe fora d'água. Tu vai morrer. Vem pro fogo, vem pra glória, vem pra unção. Vem sentir esse poder de Deus invadindo o corpo da igreja. Eles andavam juntos. Tinham tudo em comum. Irmãos, aqui é lindo. Porque esse sentido de ter tudo em comum não é que ninguém tinha mais a liberdade de ser quem era. Não é isso. A Bíblia não está dizendo que você vai ter que ser igual a todo mundo aqui dentro. Esse tinha tudo em comum é: não havia pensamento dividido. O pensamento na obra de um era o pensamento na obra de outro. O desejo de um era o desejo. A gente está batendo cabeça dentro da igreja. É todo mundo querendo ser pastor, todo mundo querendo mandar, todo mundo. Não. Aqui o pensamento tem que ser um só, porque a obra é um só, Jesus é um só, o reino é um só. Deixa eu te explicar um negócio aqui, capítulo, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um necessitava. Esse vendia suas propriedades e bens tem 2 exemplos básicos a ser dados. O primeiro, a eminência, o sentido de que eles tinham do breve retorno de Cristo. Teologicamente falando, eles tinham a imagem, a visão, e esperavam de que nos dias deles, no tempo deles, Jesus voltaria. E como eles tinham, se você não entender isso daqui, eu vou ir. E como eles tinham um desejo ardente no coração deles, dizendo: o mestre vem, nossa morada não é aqui, nossa morada é com eles. Havia uma ação muito maior de se desprenderem, meu Deus, de se desprenderem de tudo aquilo que era da terra. Por quê? Porque quem é do céu não pode ficar preso naquilo que é da terra. Eles vendem
dizia: lá é melhor, o que vem de lá é maior, porque a coisa que o olho não viu, aquilo que o filho não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Crente preso na terra já perdeu a perspectiva do céu, me desculpa. Agora crente desprendido da terra, está com os pés na terra, mas a mente dele está dizendo: daqui a pouco eu estou indo para lá. É por isso que o crente é meio doido, perdoe pela expressão, mas o crente ele é meio maluco na cabeça. Às vezes está devendo Casas Bahia, Pernambucanas, para deitar lá na CPC Serasa, não tem casa própria, mora de aluguel, anda a pé. Aí você vai conversar com ele e está dizendo: Deus é bom, Deus é lindo, o céu é logo ali, tem glória a Deus na boca, tem aleluia na boca, fala em línguas, fala, pula, sapateia. Por quê? Porque ele está na terra, mas não é na terra, está na terra, mas é no céu. E se tem alguém aqui que é no céu, joga lá pra cima. Glória, aleluia. Fala ou não fala? 46, olha na tua Bíblia para dizer que eu estou inventando. E perseverando unânimes, sabe que a palavra unânimes? Não faltava ninguém dentro do propósito. Aleluia. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Geralmente a gente faz 3 cultos nas congregações. Já é o suficiente para a pessoa se vir na quarta e vir na sexta, não vem no domingo. Já foi 4 sextas. Então vou deixar de vir na sexta, porque eu já vou ter que vir no domingo. Aí o texto está dizendo assim: eles estavam tão apaixonados. Gostei dessa palavra, obrigado Deus. Eles estavam tão apaixonados. Irmão, sabe aquele momento, aquela era? Porque parece que a nossa vida é meio que feita de fases, né? Às vezes a gente parece que está muito apaixonado, às vezes um pouco menos apaixonado. Mas eles estavam tão apaixonados pelo Senhor, eles estavam sentindo tanto a graça de Deus, o poder de Deus na vida, que o texto bíblico vai dizer assim: todos os dias. Não era segunda ou sexta ou quarta ou quinta, era todo dia dizendo: vou pro culto, quero um culto, vou pro culto, quero. Deus vai despertar no teu coração o desejo de cultuar a Ele. E não precisa ter cantor de fora, não precisa ter pregador de fora, não precisa ter artista da profecia, não precisa ter o homem do xerox, do raio-x, seja lá o que for, só precisa ter Jesus no peito. Se tiver Jesus no peito, tá bom, eu vou. E partindo o pão em casa, aleluia, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Tem sinais acontecendo. Aí Lucas vai dizer assim: mas naqueles dias a simplicidade continuou a mesma. Alguém entendeu? Dois aleluia, glória, eu vou repetir. A Bíblia diz que tinha sinais, tinha prodígios. Sabe o que é sinais e prodígios? Era tudo isso aí que você está pensando. Era cego enxergando, era mudo falando, era paralítico andando, era pessoas ficando com temor de Deus, era alma se rendendo. Aí Lucas vai dizer assim: estava acontecendo de tudo, mas eles não perderam a humildade. Deus estava descendo com os... Irmão, você consegue imaginar eles pregando naqueles dias? Se a gente não ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, a gente ia ficar todo roubo. Imagina naqueles dias que o Espírito estava restaurando tudo, levantando tudo. Aí Lucas vai dizer assim: o céu descia, mas a humildade não perdia. O céu descia. Tem gente que não pode andar em 2 igrejas, já vira um pregador top, já tem assessor, já não fala com mais ninguém. Ei, Deus pode te levantar, mas a simplicidade não pode acabar. Não pode acabar. Eu vou parar. Escute. Glórias. 47, vamos de Bíblia. Louvando a Deus. Tudo acontecendo, mas o louvor ainda é centrado. Você entendeu isso daqui? Estava tudo acontecendo, os pregadores tampa, mas o louvor continuava sendo centrado. O louvor não era de Pedro, mas Pedro pregou o pastor, Pedro pregou o pregador. 3.000 almas se renderam. Não é melhor a gente estender o tapete vermelho para Pedro e dizer: Pedro, tu é o homem da unção, tu é o homem do cajado, você é o profeta dos nossos dias. Não, a igreja não continuou estendendo o tapete para pregador, a igreja foi estender louvor, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a
falaram assim para ele: Lucas, Glória a Deus. enquanto eles faziam tudo isso para Deus, diz assim, ó, olha para a Bíblia 47, e caindo na graça de todo o povo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Lucas está dizendo aqui? É que aquela igreja impressionava até quem não era dela. Aleluia. O que Lucas está dizendo assim, o povo aqui é os que estão do lado de fora. Ah, eu acredito. Glória a Deus. Estou contigo neste glória, meu pastor. Eu ainda acredito. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você lembra quando os comentários que eram mais citados eram mais ou menos assim? Passei na frente da igreja tal, me deu até vontade de entrar. Glória a Deus. Você lembra quando os comentários eram mais ou menos assim? Eu ouvi o louvor que aquela igreja estava cantando, me deu um ar, o povo fala assim, me deu um arrepio. Né? Aleluia. Você lembra quando as pessoas entravam? Não precisa ser congresso não, não precisa ser festividade não. Muito normal como esse de doutrina, de ensino, de tudo bíblico. A pessoa entrava, do nada, você vê lágrimas rolando sobre o rosto da pessoa. E a pessoa terminava o culto. Se o pastor não quisesse saber, corria atrás do pastor, puxava a gravata do pastor, dizia: pastor, eu quero Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha pra cá. Tu acha que isso aí era obra da igreja? Em partes não. Era uma resposta do céu para como a igreja estava posicionada. Você está entendendo isso daqui? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui dentro nessa noite? Eu estou alinhando vocês, não só por causa de vocês. É que tem gente que vai entrar e não vai sair. Irmãos, entrar em um culto como esse e sair do mesmo jeito, é melhor voltar para casa e assistir, sei lá, o que estiver passando. Quando você entrar em um culto como este, o céu está te dizendo: entrou, te toco, entrou, te mudo, entrou, transforma, entrou no teu pensamento, entrou, eu te puxo para perto, entrou, eu te puxo para a presença. Ei, não vai ter nesse ano de 2022 um culto que você entre de um jeito e saia do mesmo jeito. Jeová está dizendo: eu vou te tomar todos os cultos daqui para Glória a Deus. Fechei a Bíblia. E todos os dias, e todos os dias, acrescentava o Senhor aqueles que deveriam serem Salvos. Quem acrescentava? Diga: Deus acrescentava todos os dias. Todos os dias. Agora, pensamento simples de pregador. Pensamento simples. O que eu entendo? Que quando aquela igreja estava sendo igreja todos os dias, Deus estava correspondendo como Deus todos os dias. Aleluia. A sua ação vai mover a reação. Aleluia. Pegar pra cá, pastor, parece que o povo de cá está mais animado. Vamos lá. A tua ação vai mover uma reação. Eu não estou falando, vamos junto. Eu não estou falando sobre coisa natural da terra. Porque o que é natural é fácil. Abrir igreja, fechar a igreja, limpar a igreja, acender lâmpada, ligar instrumento, tocar instrumento, arrumar microfone. Isso aí Deus não vai descer e mandar um anjo no mundo para fazer essas coisas. A gente faz. O que é natural é com a gente. O sobrenatural. Jesus está dizendo: enquanto você fizer o que eu já mandei você fazer, eu vou entregar para a igreja o que você não faz. Coloca de pé essa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga 3 coisas Três coisas que o diabo odeia: que o diabo odeia. palavra, comunhão e o fazer pelo outro. E fazer pelo outro. Eita, glória. Quer um conselho? Irrite o diabo. Aleluia.